Fala pessoal, segundo módulo aqui do Firewall do Windows. Vamos continuar aqui a nossa explicação sobre o Firewall. Agora no Windows Server 2016, vamos vir nele aqui. Vamos lá no painel de controle, Firewall do Windows. E aqui a gente vai chegar no nosso recurso avançado, que é as configurações avançadas de Firewall. Dentro dos recursos de avançado de Firewall, a gente vai dar um botão direito aqui, vai em propriedades, e a gente vai encontrar os perfis. Então, Domain Profile, Private Profile, Public Profile e IPsec Settings. IPsec Settings você pode utilizar para fazer um túnel entre dois firewalls. Isso é bem legal, muita gente não conhece. Você pode ter o seu túnel aí via IPsec e conversar com dois servidores através fora do Windows, fazer seu túnel via IPsec através dele. Legal, né? Então, a partir do domínio, a gente tem aqui o estado do domínio. Lógico, sempre vai ser on recomendado, sempre, pessoal. Nunca desative o Firewall, nunca, absolutamente nunca desative o Firewall, nem para teste, criem regras, tá? Tentem, façam regras para liberar. Você desbloquear esse cara é uma porta imensa para qualquer tipo de ataque hoje em dia, tá? Sempre foi e sempre será um furo enorme de segurança. Entradas. Default dele é block, saída, default dele é allo. Então, um block para entrada e eu libero as regras que eu quero. Saída, eu libero tudo e vou bloqueando o que eu não quero. É regra de firewall padrão. Proteção de rede, isso é bem legal, mas é bem perigoso ao mesmo tempo. Se eu tivesse mais de uma rede, 3, 4 placas de rede com redes separadas, às vezes eu tenho uma rede local específica para um tipo de aplicativo, duas máquinas conversando, por exemplo, eu quero desmarcar para que o firewall não faça nenhuma intervenção dentro dessa rede. Você pode fazer isso, não aconselho, sempre que criem as regras, tá? Desmarcar isso aqui pode ser uma falha de segurança também, mesmo que a rede seja minúscula para um aplicativo. Tome muito cuidado, se essa máquina tiver acesso à internet ou conexão com pendrive, qualquer outro tipo de coisa, você pode estar vulnerável através dessa desmarcação aqui, desse tique para essa placa. Então, para mim isso aqui não deveria nem existir, mas existe para base de teste, para você ver se realmente seu firewall do Windows está bloqueando, tá? Então desmarcou aqui, o firewall do Windows não vai ter mais intervenção a essa interface de rede. Legal? Vamos marcar aqui novamente. Aqui é a parte de configurações de display, notificação, se vai mostrar ou não, questão de resposta unicast, aqui não faz muita diferença. E aqui a parte de log também, o Windows não deixa nem você mexer muito aqui, só onde você vai salvar o arquivo, o tamanho dele, para que ele possa guardar os logs. Privado a mesma coisa, público a mesma coisa, IPsec já é um pouco diferente, tem umas customizações aqui de chaves, de proteção de dados e tipo de autenticação, qual tipo de nível de autenticação que você vai usar. Computador usuário, só usuário, vou deixar o default, vou usar avançado. Aí você pode colocar aqui o tipo de autenticação quando você fechar o túnel. Legal? Entradas, as regras de entradas. Como eu gosto de trabalhar aqui? Eu gosto de trabalhar aqui da seguinte forma. Eu gosto de trabalhar ordenando isso daqui por todas, depois por privado ou domínio. Tá vendo? Domínio, privado e público. Por quê? Conforme eu ordeno isso daqui, eu já tenho uma visão do que está apontado para minha rede pública, para todas as redes, principalmente pública. Então, o que eu faço aqui? Aqui algumas eu já até mudei, mas olha, dá uma olhada nisso aqui, por padrão. Esse é o servidor novo, fizemos a instalação nova do zero e a Microsoft me entregou o meu firewall dessa forma. Eu posso melhorar? Eu posso melhorar com certeza. Da mesma forma que eu no primeiro módulo mostrei que você desativa alguns aplicativos públicos, quero liberar só local, aqui você também tem que dar uma filtrada e deixar o seu firewall muito mais seguro. Tá? Então vamos ver aqui, Active Directory, controle, de SAM, Advanced, está marcado para público. Eu uso esse serviço? Vinícius, eu uso, então você vai deixar marcado. Eu não uso, então vou deixar desmarcado. Vinícius, eu estou em dúvida. Monta um labzinho, faça o seu servidor de arquivos, faça o seu servidor e desmarca e faz o teste para ver se o seu serviço para. Tá? Isso deu problema na replicação. Cara, se você tiver alguma comunicação externa, aí você tem que conhecer a tua rede, mas se você tiver interna, você pode simplesmente vir desmarcar aqui. Se você não tiver nada de serviço externo, isso não vai parar a sua replicação de domínio, isso não vai parar nada, ele só vai desmarcar a opção de pública e vai continuar privado e domínio, tá? Então façam isso.
Active Directory Web Service, eu não uso Active Directory Web Service, então eu vou desmarcar, deixar só domínio local. Por que isso? Porque vai ficar muito mais seguro o meu servidor. Eu vou acabar deixando de liberar algumas portas e protocolos para fora, uma porta 9389. Quando alguém, alguma máquina, ou algum vírus, ou algum malware tentar acessar esse tipo de porta, vai dar acesso negado, ele vai partir para outra porta, mas se ele vê que essa porta está aberta, ele vai ficar cutucando até encontrar uma vulnerabilidade e entrar nessa porta. Legal? Então vamos diminuir, vamos aprender a diminuir as chances desses ataques, tanto manuais, né, de hackers e também quanto a vírus aí automatizados hoje no dia a dia. Serviço de Cortana que a gente desabilitou lá, desabilitei lá, desabilitou aqui. Aqui é uma interface diferente. Então a gente está desabilitando o aplicativo lá, né, o app num caminho específico. Aqui a gente está desabilitando toda a porta de serviço. Então a gente só está liberando um caminho dele, .exe, um aplicativo. Aqui a gente está liberando a porta de comunicação dele para fora. Tá? Então eu estou desmarcando o Cortana para público. O Cortana precisa desmarcar, Vinícius? No meu modo de ver, não, mas é questão de exemplo. Tá? Não precisa desmarcar o Cortana. A Microsoft, como eu falei no primeiro módulo, ela não está preocupada com o que você está falando aqui, né, no seu microfone. Muita gente tem medo, mas eu quero desativar o Cortana, isso e aquilo. Cara, a Microsoft não quer saber de seus dados pessoais, ela quer saber da parte de negócios, e ela não vai ficar puxando dado da sua máquina, tá? Isso quem faz isso, na verdade, que quer saber se você tem cachorro em casa, gato, se você vai no cabeleireiro, é o Facebook, a Google, tá? A Microsoft não está nem aí para a sua vida privada. Então, você pode desabilitar ou não aqui o Cortana, se você quiser para público. DFS Management, aqui, desmarca a opção. Eu não uso DFS, ASMBIN para DFS, deixo só privado local, não preciso. E assim por diante, você vai fazendo essa filtrada, esse firewall ficar um pouquinho mais robusto, né? Um pouquinho mais bacana aqui. Legal? Então, o que eu vou fazer aqui? File em print share. Mesma coisa. Eu não preciso estar fora. Dou um OK aqui e assim por diante. Pegaram aí, pessoal? Não preciso desse serviço para fora. Isso é bem legal. As outras regras aqui, eu habilito e desabilito a regra. Isso aí não preciso comentar, né? Se eu tiver alguma questão segura aqui, eu posso criar aqui para deixar a entrada criptografada. Eu posso liberar também, aí a gente entra naquela parte de programas, né? Algumas regras não vão deixar você, que é nativa, né, do Windows, mas aqui é como se fosse, a gente no primeiro módulo mostrou você colocar o caminho do executável, né? Remote Computer, se eu tenho alguns computadores já autorizados, né, em domínio, aqui eu posso ingressá-los, né? E aqui é a parte do escopo. Essa parte do escopo ela é muito importante, né? Se a gente criasse, vamos fazer uma regra aqui para Remote Desktop, por exemplo, né? Eu vou pegar aqui, nova regra, porta, vou colocar aqui Remote Desktop Service, vou colocar maiúsculo, RDS, né? Vamos colocar porta. Na porta eu mudei, coloquei 53889. 53889, minha porta de Remote Desktop. Coloquei avançado, estou liberando a conexão, tá? Para quem? Para domínio público, eu quero chegar de fora, então eu quero para as 3, né? E vou colocar o meu RDS aqui. Isso, mas como é que eu libero o RDS para o meu IP apenas da minha empresa? Eu tenho um cliente e eu quero chegar nesse servidor, mas só o meu IP eu vou chegar no meu cliente, só o IP da minha empresa. Então você vem aqui no seu serviço que você criou, vem aqui na parte de escopo e no Remote IP você coloca só o seu IP, tá? E nas portas, o que aqui tem não sei se chega a ser um bugzinho, né? Deixa eu só colocar aqui N, senão não vai deixar. Aqui marca as opções, né? Nas portas e protocolos, você tem que deixar aqui, na porta Remote Port, você tem que deixar todas as portas. Se você fixar a porta 53889, ele já não vai chegar de nenhum IP. Se você deixar ela de todas as portas, ele vai chegar. Isso você pode fazer o teste e vai funcionar, tá bom? Deixe todas as portas remotas, mas só para aquele IP que você desejar, tá? Se você fixar aqui o 53889, você vai ver que não funciona a sua chegada via Remote Desktop. Isso é comprovado, você pode fazer o teste e brigar aí, tá bom? Só para algum
só para ficar constado. Parte de remote, autenticação de usuário e a liberação de IPs locais, tá? Então eu quero aqui bloquear aqui para todos os IPs locais, eu vou deixar só o IP 192.168.22.40, que é a máquina do administrador, ou o range do meu grupo de administradores. Se acessar minha máquina, né? Coloco o range aqui e assim por diante, tá? Ou por MAC address também ele deixa. Então esses são alguns recursos que o firewall do Windows te dá para você poder deixar a sua rede um pouco mais segura, né? Regras de saída, tá? A mesma coisa. Você pode colocar as regras de saída para o que você quiser, dá uma filtrada nisso daqui, ordena, o que está para fora, as regras de saída, né? Eu não quero que isso aqui essa porta saia para público, então você desmarca. Não quero que isso aqui saia para público, então você põe aqui público, não quero que saia, são as portas de saída, tá? Então são algumas dicas que eu acho que vai ajudar vocês no dia a dia, né? A parte de monitoramento, né, que você tem uma visão geral de como está seu firewall, né? Está mostrando as notificações do display. As notificações do display é simples, é aqui, ó, firewall do Windows, aqui, ó, marcar aqui as notificações, né? Você marca aqui as notificações e depois quando você atualizar lá ele vai te trazer como yes, né? Ó, já mudou aqui para yes e assim vai, caminho de novo que a gente tinha visto, né? Eu só quero visualizar as regras ativas, ó, que legal, já filtra para você, né? Quero visualizar as regras ativas, visualizar as conexões de segurança, não tenho nenhuma criada, as associações principais, não tenho nenhuma criada, mas você já consegue ter uma noção um pouco mais interessante sobre o firewall do Windows e daqui você consegue já estudar e ir mais para frente e ficar fera nisso daqui. Legal? Só essas dicas que eu deixei aqui, sua rede já vai ficar muito mais segura. Você vai analisar, para cada rede é uma situação diferente, são aplicativos diferentes. Você vai ver aqui quando você tiver vários aplicativos instalados dentro do servidor, você vai ver que vai ter muito mais regras aqui. TeamViewer cria regras aqui. Serviços de banco de dados cria regra aqui, VNC, serviços de acesso remoto principalmente, vários apps fazem comunicação aqui dentro. Alguns criam regras corretas e outros criam regras erradas, ou nós mesmos quando abrimos o pop-up marcamos regras erradas e deixamos nosso firewall principal nativo, onde vai ser a principal segurança, aberto. Então se passou do seu firewall de borda, vai bater aqui. Se um usuário criar alguma coisa na máquina e ele tiver acesso ao servidor, ele vai bater aqui primeiro, seu firewall de borda não vai fazer nada, tá ok? Então pensem, revisem os firewalls de vocês e espero que essa dica, esse mini curso tenha agregado valor aí na sua carreira, tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima.